Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar. Para a glória de Deus. Vimos que, por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Esse tempo havia chegado para o apóstolo. Haja vista o seu desejo de ir a Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Agabo dizer-lhe que os judeus entregariam nas mãos dos gentios. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentaria prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Mas em nada tem em minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. A profecia de Agabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não a Jerusalém. Ele sabia que seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia e depois em Jerusalém. É preciso que todo obreiro tenha pleno decidimento da circunstância por fazer a vontade de Deus. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro. A sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade, e foi ali que lhe aconselharam a não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Isso, irmãos, oraram de joelho na praia pelo e com o apóstolo. Neste lugar havia bálsamos espirituais misturado à tristeza da despedida. Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar um dos outros, principalmente quando nós encontramos uma missão espiritual. Nessa cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Ali, Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornara um evangelista inflamado pelo Espírito. Felipe, esse recebeu e hospedou o apóstolo e seus companheiros em sua própria casa. Segundo a narrativa de Lucas, Felipe era um homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo. Resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. E muito significativo quando nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão otorgada por ele. A coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco da morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Isso deu-lhe uma certeza profunda de ir ao fim em seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Nota que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não o impedisse de ir a Jerusalém. Finalmente, aqueles irmãos entenderam que nada deteria se disserem, faça-se a vontade do Senhor. Precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muito boa vontade pelos irmãos da igreja. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva, e Jerusalém estava recebendo os judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. No dia seguinte, à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos e Tiago, o irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Ali todos ouviram do apóstolo que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Glorificaram a Deus pela maravilha que ele havia feito por intermédio do seu servo. Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixavam de mencionar Paulo, a acusação dos judeus que havia recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante com costumes e ritos tais como a circuncisão e a guarda do sábado. Entre outros, Paulo, porém, era o artífice desse tudo.
As acusações contra o apóstolo Paulo era a seguinte, que ensinava que os judeus entre os gentios deveriam se apartar da lei de Moisés. Eles não deveriam se considerar os filhos, nem andar segundo a lei de Moisés. Os judeus oponentes de Paulo torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Não bastante, Tiago e os anciões da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo: levar 4 homens que fizeram a volta do Narizeu, pagar as despensas dele, raspar as próprias cabeças com demonstração de que praticava a lei, ainda que isso de nada servisse para Deus. O apóstolo passou pelo ritual de purificação com os narizeus, a fim de entrar no templo. Ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecoste, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão ao apóstolo, acusando-o de inimigo de Moisés e profanador do templo. Os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo e o arrastaram para fora do templo, fechando suas portas. Esta gente começou a pedir lixamento, abre aspas, ou apedrejamento, fecha aspas, de Paulo. E essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias. Este investigou o problema e prendeu e algemou o apóstolo, levando-o ao quartel-general que ficava na Torre Antônia, onde eram colocados seus presos. Não nós esqueçamos dos milhares de cristãos que têm a sua liberdade cercada por causa da sua fé em Cristo. No diálogo com Lísias, Paulo fala em grego polido e o comandante. Então descobriu que o apóstolo não era o sicário egípcio procurado na região do império. Esse egípcio levanta uma sedição contra o imperador tempo atrás. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Mesmo ferido pelos açoites, manchando com o próprio sangue, mas estimulou pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor. O apóstolo não perdeu a oportunidade de usar sua defesa para proclamar o Evangelho. Eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus, proclamar o Evangelho para as pessoas que o odiassem. Às vezes somos provados por Deus. Percebemos que a sua vontade é para que o Evangelho seja anunciado por meio de nós ao enfermo no hospital, ao preso num penitenciário, ou um viciado numa crocolândia, ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos coloca. Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. A atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora fazia enfrentar toda qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo poderia dizer: porque nossa leve e momentânea tribulações produz para nós um peso eterno da glória muito excelente. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus poderoso, grande Deus. Essa palavra ela se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vinda de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Glória a Deus, aleluia, oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, meu Pai, que precisam, meu Pai do Senhor, meu Pai, que estão aflitas, que estão, Senhor Deus, meu Pai, perturbadas, Senhor. Pai, ajuda elas a vencer, ajuda elas a estar, meu Pai, no teu caminho, ajuda elas a ficar contigo, Senhor, te escolher, Senhor. Oh, Pai amado, escolher o Senhor Jesus como o único Salvador da vida delas, Senhor. Pai, nós não podemos, meu Pai, olhar pelas pessoas, pelas circunstâncias, porque as pessoas fazem ou deixam de fazer. Nós devemos olhar para Jesus, meu Pai, que é para Jesus, meu Pai, que nós devemos olhar, porque
porque, meu Pai, nós não vamos ficar aqui para sempre, nós vamos sair daqui, Senhor Deus, vamos ir embora, meu Pai, para um lugar que está reservado para nós. E se nós ficarmos, meu Pai, olhando para as coisas má, meu Pai, sendo má igual as pessoas estão sendo, nós vamos acabar perdendo a nossa salvação. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essas pessoas, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, cada vida. Pai, é o que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz do Senhor Jesus.